Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para o nosso episódio do nosso PetCast, onde nós encontramos histórias e conteúdos inspiradores do mundo pet. Eu sou Josiane Rita e, para quem não me conhece, eu sou psicoterapeuta, escritora e mentora de escrita. Eu ajudo pessoas e empreendedores a transformarem as suas marcas, a sua história e o seu conteúdo em livros de sucesso. E aqui comigo também está a Silvia Padim, que é a nossa parceira de todos os nossos podcasts. Oi, Silvia. Oi, Josi. Bom, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Silvia, eu faço parte do time da We Love Pets. Nós somos uma marca e nós fazemos feiras e eventos pets aí em Curitiba e região. E também temos o nosso portal, né, que é o wlpets.com.br. E também nos sigam nas redes sociais, que é @WeLovePetsOficial, para saber mais sobre o nosso trabalho. E também vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto, que é a campanha solidária Amor por Pets. Esse projeto, ele vem em parceria com algumas marcas, né? Por exemplo, a Pet World, que é crematório de animais, a Laundry Pet, a Marte, a Totori Pet, a Pet 7, há um plano marketing digital e a ONG beneficiada é a Ajude Focinhos. O que é esse projeto, né? Nós estamos arrecadando itens como, por exemplo, roupinha, brinquedos, ração, medicamentos, enfim. E é uma campanha que se iniciou nesse mês e vai finalizar no final de setembro. E dia 12 de outubro nós faremos uma grande festa, que é uma festa do Dia das Crianças para os nossos pets, e faremos uma entrega para ONG. Se você quiser ser ponto de coleta ou também patrocinador desse evento, entre em contato conosco. E se você quiser doar, nós temos ali o nosso portal, que é o wlpets.com/campanhas, ou pelo QR Code. E, aproveitando, quem quiser também ser patrocinador do nosso PetCast, entre em contato conosco pelo @petcast.oficial. Muito bem. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só entrar nas nossas redes sociais, que vai estar passando aqui de acordo com a nossa programação, e entrar em contato conosco, que a gente explica direitinho para você. Mas vamos seguindo aqui, porque hoje nós temos uma convidada muito especial. É a Alessandra Camargo, do projeto Lar Animal. Seja muito bem-vinda, Ali. Obrigada, muito prazer em estar aqui com vocês. Espero que hoje a gente tenha uma conversa muito enriquecedora, né, sobre a causa animal em si. Aquecedora e amorosa. Amorosa também. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre a história por trás do projeto do Lar Animal. E o nosso trabalho sempre é contar história. Todos os nossos programas vira tudo em história, porque tudo é história na nossa vida. Então, antes de você falar do teu projeto, que é lindo, maravilhoso, eu quero que você conte a sua história. Como que você chegou a esse projeto Lar Animal? O que aconteceu antes? Por que você resolveu fazer essa causa? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Bom, bem resumidamente, eu sempre fui uma criança apaixonada por animais, lógico. Todo mundo que um dia tem um projeto com animais, foi uma criança apaixonada. E comigo não foi diferente. Eu era aquela criança que tudo o que eu via na rua eu levava para casa. Coitada da minha mãe, né? Mas quando eu entrei ali na minha adolescência, que eu vim para Curitiba, eu sempre morei em sítio, chácara, então era muito propício ter animais, né? Mas quando eu vim para Curitiba, eu entrei numa fase de trabalhar o dia todo. E quando eu estava trabalhando à noite, faculdade. Então, assim, meio que eu me desliguei, assim, de animais. No sentido, não tinha como eu ter naquela época. Isso nem me passava pela cabeça, porque eu tive a vida inteira, bicho, né? Então, eu estava focada ali em estudar e trabalhar. E tudo bem. Até que eu assisti um filme. Meu Deus, lembro como se fosse hoje. Eu morava com mais 2 amigas. A gente fazia faculdade, todo mundo. E eu assisti um filme, aquele filme Sempre ao Seu Lado. Até digo que se quem não assistiu, não assista. Porque é um filme, olha, é lindo. História real. Rios. Muito. Né? É um filme que dura uma vida toda na tua cabeça, né? Uhum. Pois bem, eu assisti.
e eu trabalhava com eventos. Eu era promotora de eventos. Então, eu fui para Pinhais, na Expo Trade Pinhais, que estava tendo uma feira de negócios lá, e eu era uma das promotoras. E a gente chegando lá, tipo, era 10 horas da manhã, eu vi uma Akita igual do filme. Uma Akita igual. Falei, meu Deus, olha, é um sinal, a gente apaixonada. E eu fui trabalhar com essas minhas 2 amigas, que também eram promotoras. E a gente falou, não, é igual. A gente ficou apaixonado. Pedimos pros taxistas cuidarem, porque a gente só ia sair 11 horas da noite. Cuidarem dela ali, porque a gente ia levar ela. A gente não tinha nem carro, não tinha nada, não sabia nem como. E assim começou a voltar o meu amor pelos animais. Ali, voltar não, nunca deixou de existir. Reacendeu, só que o meu olhar, né? o meu olhar se acendeu ali para ela, porque eu não tinha visto mais animais na rua. Na minha cabeça, olha só a ignorância, né? Na minha cabeça, os animais de rua eram cuidados pelo governo. Não existia. Mas é o que muitas pessoas realmente acreditam, né? Na verdade, isso né? aí. Só foi cair a minha ficha quando, depois que eu fui mãe, veio a pandemia, então a gente ia ficar fechado em casa. E eu senti que meus filhos estavam prontos para ter um animalzinho. E aí eu já deixo um parênteses aí, que eu acho muito maravilhoso a união de animais com crianças. Porque eu fui uma criança apaixonada. Mas cabe aos pais essa responsabilidade de ensinar seus filhos a respeitar os animais. Aqui tudo tem limite, né? Tem que... Hoje em dia a gente vê ONGs e protetores que não doam mais para crianças, casa que tem criança pequena. E a gente até tem uma justificativa, porque as crianças hoje em dia usam os animais como brinquedo. Não tem mais responsabilidade. Mas eu também acho tão lindo quando dá certo essa união. Então, eu queria ver mais isso. Então, pais, ensine os seus filhos a respeitar o espaço do animal, a cuidar, amar, zelar, porque é muito importante. E os meus filhos estavam prontos para esse momento. Eles já sabiam cuidar, fazer algumas coisas, a respeitar. Eu falei, e agora? Moro em um apartamento, como é que eu vou pegar Não posso cachorro. Eu nunca fui criada assim, tipo, com ter bicho dentro de casa. Então, o cachorro não fazia parte. Falei, bom, um gato. Mas eu nunca fui tutora de gato. Então, eu fiquei 7 meses pesquisando sobre o gato, para saber se eu estava pronta para ter um gato. Até que, beleza, fui. Adotei um gato. Esse foi o único planejado. Aí, depois de um tempo, eu adotei um gato pro meu gato. Pra fazer companhia pro meu gato. Tem isso. Esse não fui nem adotada. Eu meio que resgatei também. Porque o bichinho foi abandonado 45 dias na rua. E a menina não precisa mais... Não podia assumir. Eu falei, não, me dá aqui, eu vou pegar pra mim. Aí, depois disso... Aí, sim, houve o meu primeiro resgate. Esses aí era só a adoção. Eu ainda morava num apartamento. Guardem bem essa informação. Minha mãe mora numa chácara lá em Agudos do Sul. E quem conhece Agudos do Sul sabe que é um depósito de animais abandonados. É triste, mas é verdade. E eu encontrei a minha cachorrinha, a Lívia. Estava abandonada lá, ela era um porte pequeno. E ali foi meu primeiro resgate. Eu nem sabia sobre castração, sobre isso. Não sabia, eu só peguei ela. Levei pro pet shop. E ali foi onde tudo começou. Eu levei ela para minha casa para castrar. Falei, vou castrar, porque eu fiquei sabendo que tinha que castrar, ainda mais que ela era uma cachorrinha de raça, antes de doar. Aí, descobri que ela estava prenha. Isso tudo dentro de um apartamento. Meu Deus do céu. 2 adultos, 2 crianças, 2 gatos, e agora uma cachorrinha, mas ela ainda era porte pequeno, e nosso apartamento não era tão pequeno assim. Então, até que estava ok. Mas aí, para piorar toda a situação, eu vi o post de um pitbull que ia ser devolvido para dona, ex-dona, que ia usar ele para matriz, fundo de quintal, ou seja, criação ilegal, né? Ia cruzar com a irmã, ia vendendo de qualquer jeito. Eu não queria isso. Sim. Aí falou assim que no post falava, olha, se dá bem com crianças e com gatos. Eu falei, opa, eu tenho os 2. Vou fazer lar temporário desse cachorro, vou castrar ele, vou doar ele. Era lindo. Eu falei, não tem como eu não doar ele. Vai ser rapidinho. Eu levo castrar. Nossa, ele se apaixonou pela gente. Pelo meu marido, principalmente. Mas não se apaixonou sei, de não, outras mas eu vidas. acho que foi o contrário. Você se apaixonou por ele e Eu depois também, ele... Mas ele foi bem ingrato. Eu me apaixonei primeiro. Aí ele chegou lá e se apaixonou pelo meu marido. Literalmente, assim. Que ele não se permitia ser doado para mais ninguém. Em casa, todo fofinho. Chegava para os adotantes bons, né? Porque aparecem péssimos adotantes para pitbull. Todos que querem ele para guarda, para ficar o dia todo preso em canil e depois soltar. Essas coisas que aparecem. Mas aí os bons, que eram as famílias legais, quando apareciam,
ele virava um monstro. Aí a gente teve que ficar com ele. Agora, olha a nossa Teve, casa. né? Uhum. Ai. 2 adultos, duas crianças, 2 cachorros, 2 gatos e uma delas estava prenha. A gente falou, precisamos nos mudar urgentemente. Preciso de uma chácara urgente. Só que a nossa casa, o nosso apartamento era de família, era próprio. A gente nunca pensou em sair de lá para morar de aluguel. A gente só queria sair de lá a hora que fosse para mudar para uma casa nossa própria. Mas ali agora já não era mais opção. Eu fiquei bem triste. Eu fiz um vídeo até que fez milhares de visualizações, assim, com a nossa história. E a gente conseguiu alugar uma casa. E agora já está todo mundo lá. A gente tem 6 animais e 2 filhos. Porque daí, depois disso, eu adotei mais uma, lógico, uma idosa. E chega. Aí parei por aí. Chega, né? Parei por aí. Então, essa é a história da minha vida até chegar na causa animal. E aquela lá do evento lá? O que aconteceu com ela? Qual? A que você viu no evento, a Isso, Akita. A Akita. Ah, tá. A Akita, a gente era adolescente, né? Então, enquanto nós estávamos ali de férias e nós estávamos ali sem emprego, porque nós trabalhávamos com evento. Então, tinha temporadas que tinha por 2 meses e outras que não tinha. Nossa, ela era um ser humano. Ela deitava como uma pessoa maravilhosa, ela. Toda comportada, a Akita, são muito fiéis aos donos, né? E ela nos escolheu como donas, assim. Só que depois a gente teve que voltar à rotina. Trabalhar e estudar. E ela teve que ficar sozinha em casa alguns períodos. E ela destruía tudo. Não é nem por isso, a gente tinha medo, porque nós morávamos no último andar e o nosso muro não era tão grande. Eu tava com muito medo dela se jogar de lá. Então, eu tinha que deixar ela fechada dentro do apartamento. E ela tava muito mal. Ela comia tudo. Eu falei assim, olha, eu vou levar para casa da minha mãe, que tem quintal. A minha mãe tinha outra cachorra, ela ia ser feliz. E eu ia todo final de semana para lá. E ela vai ser muito feliz. E é isso. Não foi. Tanto que donos de Akita, pensem muito bem, porque ele é um cachorro fiel até o fim. Ela baixou a imunidade dela. Ela ficou triste mesmo e ficou doente de um jeito que foi irreversível. Eu acho que ela já tinha uma doença antes, por Pode isso ser. que foi abandonada. Mas com a imunidade dela alta, ela ficava bem. Mas como baixou, mas assim, lá em Agudos não tinha veterinário, era tudo complicado. Então, depois de um tempo, ela acabou falecendo. Eu fico triste até hoje por isso. Eu fico pensando, e se eu tivesse dado um jeito de ficar com ela lá? Se tivesse dado certo. Mas eu achei que estava fazendo certo de levar para uma casa que tem quintal. Então, por isso que eu digo, não é o quintal. Não é o tamanho do espaço que você tem. Às vezes, o cachorro ele só precisa de você. E de uma rotina com você, claro. Mas se você for ver também, talvez ela também já estivesse doentinha e você talvez possa ter proporcionado um tempo de vida maior para ela se você não tivesse encontrado ela. Sim. Que ela teria ficado na rua e talvez... Totalmente. Então, eu vejo mais o lado positivo de você ter acrescentado muito mais tempo para ela do que se você não tivesse pego. Verdade. Eu também fui da causa animal por muitos anos, né? E quando a gente entra na causa animal, nunca você fala assim, eu vou... Você senta e faz um projeto, que nem o próprio nome já diz, e entra na causa animal. Você entra pela emoção. E muitas vezes você não está preparado como se deve estar preparado. Você vai aprendendo as coisas no caminho. E, às vezes, você toma decisões dentro da sua limitação de sabedoria. Sim. Essa é o que a gente tem que pôr na cabeça, porque eu já fui essa pessoa que ficava triste, que me sentia muito mal por não ter feito, porque depois você tem um conhecimento e tal. Mas aí você fala assim, bom... Coloca a cabeça no lugar e fala, não, eu fiz dentro do que eu podia, do que eu sabia naquele momento. O seu melhor no momento. Exatamente. Né? Bom, vamos lá para a próxima. O papo tá bem gostoso. Assim, você faz casinhas para cachorro de rua, isso? Me conte, da onde surgiu essa tua ideia de montar essas casinhas para eles? Então, depois de todo esse meu envolvimento, voltei ali para a causa animal, eu comecei a participar de grupos de Facebook para poder ajudar os animais. Porque, na verdade, foi ali que eu tentei achar a adoção dos meus gatos e por ali fiquei. E aí sim que eu conheci a verdadeira causa animal. Porque lembram que eu achava que era o governo que cuidava de tudo. E é ali que eu percebi que não, que a causa animal estava cada vez pior, que o número de animais abandonados depois da pandemia cresceu muito. E a ajuda para essas ONGs e protetores despencou. Então, a conta não batia mais.
E eu estava ali tentando ajudar como eu podia. Então, eu fazia um Pix ali, fazia um Pix aqui, até que eu também perdi o meu emprego com a pandemia. Eu falei, agora, como que eu vou ajudar? Não sei, não tem financeiramente, é o que eles mais precisam e eu não podia. Até que eu vi uma publicação desse grupo de um filhotão, assim, ele parecia até uma mistura de Rottweiler, nunca vou esquecer ele, maravilhoso, assim. A moça pedindo para resgatar ele, porque ele estava na chuva, e era uma época era inverno em Curitiba, então sabe aquela garoazinha fina de final de tarde, bem frio, assim, que tem em Curitiba, lá por 5 horas começa? Sim. Desse jeito, assim, ele estava todo molhado, dava para ver, assim, e teve muita repercussão do tipo, onde que o cachorro tá? Por que você não faz um abrigo para ele? E a pessoa sumiu, desapareceu, ela não postou endereço, nada, telefone, nada. Ela só voltou no dia seguinte para atualizar que o cachorro tinha morrido. E aí causou uma revolta na internet gigante, assim. Mas aí os comentários eram todos os mesmos. Que horror, massacrando a pessoa, a situação que realmente foi deplorável. Porém, eu só pensava em quantos desse filhote estavam por aí também, morrendo de frio. Lógico que não foi um dia, foi vários dias que ele ficou ali na chuva, no frio, até ficar doente e morrer. Mas quantos ainda estão nessa mesma situação? E aí eu vi o comentário de uma protetora que eu não conhecia. Ela postou assim, já faz 2 meses que eu estou com uma campanha para arrecadar coberta, essas coisas para os cachorros de rua, e eu não consegui uma. Então, aí, depois, é fácil ficar chorando porque o cachorro morreu. Mas, na hora de ajudar, ninguém ajuda. E também tem aquela, né? A pessoa, é muito fácil estar ali na internet, fazendo comentários e, muitas vezes, fazendo julgamentos. E, por trás, você não sabe se a pessoa, de fato, está fazendo algo para ajudar, né? Exatamente. Então, foi aí que eu entrei em contato com essa protetora e comecei a ajudar ela na campanha. Então, aí foi uma campanha de cobertinhas, não foi tanto casinha, porque ela já tinha as casinhas comunitárias e queria só preencher para eles não morrerem de frio, ou uma casinha ou outra, teve. Mas aí, no ano seguinte, eu fiquei olhando nos grupos para ver se alguém se levantava para fazer isso de novo. Eu não queria tomar a frente de nada, porque às vezes é difícil a gente estar na linha de frente. Sim. A gente não quer assumir essa responsabilidade, mas a gente quer ajudar, a gente quer colaborar. E eu estava esperando e não apareceu. E eu falei, puxa, agora vai ter que ser comigo, eu vou bater no peito. E aí eu pensei, bom, eu vou começar. Tudo que eu tinha era um guarda-roupa velho, desmontado meu. E eu acho que eu postei em um grupo lá e tinha mais... Não chegava nem a 10 voluntários. Mas a gente começou, a primeira casinha. E daí depois saiu a segunda casinha. E assim a gente foi crescendo, até que a gente teve vários voluntários, já fizemos umas 300. Essa aqui foi a primeira casinha que a gente fez. Para essa cachorra que eu acabei adotando, resgatando. O guarda-roupa tá ali, então. É, o guarda-roupa. É porque não ia ficar no tempo, aquela casinha. Que aí a gente tem todo pensando na durabilidade da casinha. Então, aquela casinha não ia ficar no tempo. Por isso que deu para fazer com o guarda-roupa. Então, foi assim que eu comecei. A minha missão era que nenhum animal mais morresse de frio em Curitiba. Que nenhum animal mais tomasse chuva. Porque eu comecei a perceber que as protetoras, as ONGs, como eu falei, né? A ajuda despencou e o abandono aumentou. Elas não conseguiam mais dar conta de tanto resgate. Então, os animais que estavam sendo resgatados eram os animais que estavam doentes, que foram atropelados. E os animais, assim, aparentemente bem, um filhotão, eles iam ficando. Então, enquanto eles estivessem na rua, eu queria que eles tivessem um mínimo de dignidade, que era uma casinha para eles se protegerem da chuva, do frio, água e comida. É o mínimo. A gente precisa disso, né? O mínimo para uma pessoa viver com dignidade é uma casa, água, comida. Básico. Para o cachorro também, coloquei isso na minha cabeça. E a gente tem seguido com isso, com essa missão. Nossa, que lindo. Parabéns, né? Obrigada. Que é um trabalho muito louvável. Eu até há muito tempo atrás, não vou falar assim para a gente não dar a idade, né? Porque é feio da idade nessas horas. Mas teve uma época que, quando eu olhei no meu portão, tinha uma caixa cheinha de bolinhas pretas. Eram 9 cachorrinhos. 9 cachorrinhos, mas era tudo desse tamanhico, dentro de uma caixa na porta de casa. Levei tudo para dentro, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E a gente cuidou por um bom tempo, sabe? Dos cachorrinhos. Só que daí chegou uma hora, a gente não tinha mais condições de dar ração, não tinha mais condições de cuidar. E aí nós acabamos dando
ele para uma pessoa que tinha uma chácara, que tinha espaço bastante para elas. Essa chácara, menina, eu acho que tinha uns 20 quilômetros de distância da minha casa. Era lá bem nas entradas lá, Colônia Faria, de Colombo, sabe? Onde tem aquelas chácaras assim. E eu morava bem no comecinho de Colombo. Um belo dia, eu não chego em casa, uma delas não estava no meu portão. Voltou. Sozinha. Nossa, menina, eu chorei rios. Porque ela voltou sozinha. Ela fugiu de onde nós deixamos ela. Não me pergunte como. É sério, era longe. Quem conhece Colombo e região, Colônia Faria, lá da onde eu morava bem no inicinho ali, para o quadro do Trevo da Tuba ali. É muito bom dia. Ela voltou sozinha. Eu fiquei assim, uau. Nossa, chorei rios por causa dela. Então, realmente, os bichinhos, eles têm um amor, assim, que a gente não... Gratidão também, né? Né? Não dá para entender, né? Mas é que no momento ali... não veio um caso aqui, mas é que eu estava fazendo tratamento de depressão e tava um monte de coisa assim. Então, não dava para cuidar dos bichinhos e cuidar de mim ao mesmo tempo. Sim. Então, a gente deixou, né, ela bem num lugarzinho bem reservadinho para ser cuidada, mas ela voltou. Então, foi lindo de ver assim, nossa, voltando nas suas casinhas. É que você vai contando assim, a gente vai lembrando, né? Você vai lembrando das coisinhas assim, o quanto eles impactam a vida da gente. Mas então me diz uma coisa, de todos esses trabalhos que você faz, qual foi o maior desafio e o que você fez para superá-lo? O maior desafio está sendo, acho que agora, conseguir manter o projeto aceso. Porque no início nós tivemos uma sorte muito grande. Sorte não, Deus, eu creio. Porque quando a gente se levanta para fazer uma coisa em prol dos animais, Deus vai dando as ferramentas. Ele vai abrindo, ele vai abrindo as portas. E eu acho que aí eu consegui uma grande doação de madeira. E essa doação de madeira é uma madeira boa. Então, deu para fazer, assim, uns 4 mutirões, porque nós fazemos casinhas através de mutirões. Então, assim, não é sobre encomenda. Eu sei que tem algumas pessoas, alguns protetores, eles fazem sobre encomenda. Né? Eles veem um caso, eles têm o tempo. Mas, assim, geralmente trabalham com isso, né? Eu não trabalho com isso. A gente começou, eu não sabia nem segurar um martelo direito. E a maioria dos meus voluntários também não. A gente foi aprendendo junto, foi se adaptando junto. Tipo, o que é um parafuso, o que é um prego. As primeiras, ó. Tá vendo? Era meio que assim, com resto de madeira, que ela foi as primeiras, já tá bem diferente das outras, assim. Essas aqui, ó, que é das caixinhas, foi a primeira doação pro zoológico. Eles dormiam tudo ali lá fora, só com essas caixinhas, e a gente substituiu pelas casinhas. Eles amaram. Mas foi assim, com a madeira que tinha, do jeito que a gente sabia. Mas era melhor do que o papelão, né? Sim, claro. Depois a gente foi adaptando. Olha, será que a gente faz uma varandinha? Enfim, a gente foi melhorando. Então, a gente tinha madeira para isso, não precisamos nos preocupar, e eu só precisava de voluntários. Voluntários também foi um grande desafio, porque o meu projeto, ele não é um voluntariado tão fácil. É diferente de você ir numa feira de adoção e ficar ali interagindo com o animal, aquela parte gostosa de ficar cuidando do animal, interagindo. Ali no meu, não. Muitos desses meus voluntários, eles nem sabem para quem vai a casinha. Eles estão ali por amor. Eles dedicam o sábado inteiro deles, faça chuva, faça sol. Chuva, a gente não encara. Mas a gente já encarou muito frio, porque a gente começa cedo e vai até o fim de tarde. E sol, teve muitas vezes que a gente ficou com insolação, mesmo passando protetor, porque a gente ficava o dia inteiro abaixo do sol. Daqui a pouco você vai construir um condomínio fechado dos dogs, né? Olha, já rolou condomínio também. Já rolou, né? Então, assim, a gente não... Os meus voluntários, eles vêm e muitas vezes não voltam mais. Então, eles vêm, fica puxado e não voltam. E por ser voluntário, não tem nem como você cobrar, então, né? eu tô sempre precisando correr atrás de novos voluntários. Então, isso também é um desafio para mim. E os materiais, né? Material a gente ganha de doação. E quando a gente não consegue de doação, a gente precisa fazer rifa, vaquinha, tudo que for para conseguir comprar. E não é um custo barato, porque a gente constrói, em média, 20 casinhas por mutirão. Às vezes dá mais, às vezes dá menos, mas mais raro dá menos, sempre mais. Então, a gente tem que ter material para 20 casinhas. E é um desafio para nós. Sempre foi, e agora mais que nunca está sendo. E existe, assim, Ai, desculpa, Sil. Pode falar. E existe, assim, um material específico para construir essas casinhas? Ou, assim, tipo, uma madeira específica, vamos dizer assim? Ou não?
Só Tá. para quem estiver ouvindo, vai que tem em casa sobrando, que possa daí, né, também estar doando, vamos Sim. dizer assim. Então, a gente optou por madeira mesmo, Aham. porque é um material que pra gente é mais resistente. Todo mundo diz que plástico é mais resistente no tempo. Aham. Pode ser que sim, só que molha muito dentro. Então, a gente sempre se preocupa com o teto ser mais longo, para que a água não bata direto no cachorro. Uhum. E de plástico não tem. Bateu uma chuva ali, já entra tudo para dentro. Então, madeira, ela tem que ser resistente, tudo, assim, pode ser mais grossa, pode ser mais fina, não tem problema, sendo uma madeira boa e sempre da mesma. Porque no começo, Uma se boa vocês forem ver, qualidade, a né? gente recebeu de doação. Então, veio todo tipo de madeira. Sim. Aí tinha uma madeira fina com uma madeira grossa e foi um caos, não ficou ótimas. Então, depois a gente falou, não, tem que ser da mesma madeira. Então, a gente não Aham. tem muito, assim, geralmente as casinhas são feitas com forro de pinos. Ah, Mas a gente não tem muito isso. Sendo uma madeira boa, que tenha da mesma, a gente já aceita super, assim. legal. Mas agora a gente está conseguindo com os caixotes de madeira, que são essas últimas aqui, ó. Aham. Essas aqui são feitas com os caixotes de madeira. Tem uma empresa de São José dos Pinhais Aham. que eles recebem dentro das caixas de madeira peças de carro. Então esses caixotes vai para adoção, Legal, para o lixo, bacana. e eles doam para gente. Uhum. Agora, até isso, por isso que eu falei que a nossa dificuldade estamos enfrentando agora, porque talvez não tenha mais isso, nem os caixotes de madeira, que foi a nossa salvação. Porque quando Sim. acabou aquela remessa de madeira boa, a gente falou, e agora? O que vamos fazer? Aí a gente foi patrocinado por uma empresa, a Exxon. Aham. Ela patrocinou 2 mutirões nossos, comprando todo o material. Então, a gente conseguiu mais 2 mutirão, graças a Deus, e depois acabou. Aí a gente falou, o que vamos fazer? Porque a madeira era o custo mais caro. O que a gente vai fazer para conseguir? Aí conseguimos esses caixotes, que tá aí, ó. Esses caixotes de madeira, que se transformaram nessas casinhas. Legal. E, bom, aí agora parece que a moça me avisou que talvez esses materiais deles, essas peças de carro, já não venham mais nessas caixas, e sim em caixas retornáveis. Ah, E aí o nosso projeto vai ser bem prejudicado. sim, com porque certeza. a gente não vai mais ter essas caixas. A gente vai ter que ver agora como que vai ficar. Mas ultimamente estava sendo essas caixas. Tá. Além das caixas, você utiliza também da Eternite, né? Da telha, parafusos, pregos, tinta para pintar, Tinta. para poder dar. Aí tem que ser tinta Branca. branca. A gente geralmente pede, porque daí a gente mistura com ai, como é que é o nome? É como se fosse uma coloração lá. Tá. Daí fica isso, fica na corzinha certa, o pigmento. E outra coisa E você tem a plaquinha que A você plaquinha, coloca, isso. né? Que é sobre a lei, se você quiser falar um pouquinho pra gente. Mas, além disso, você coloca outras coisas. Por exemplo, cobertinha, Isso, né? o papelão. A gente prega o papelão dentro da casinha, a cobertinha. A gente já fez... O último mutirão que nós fizemos foi para uma protetora em Campo Magro, que tem 90 cães. E aí, lá, a gente não... As cobertinhas não iam ser muito úteis, porque eles destroem. E é incrível isso, né? Porque os cachorros de abrigo, geralmente, eles realmente destroem as cobertas. Mas os cachorros de rua, que estão na rua ali, eles não destroem. Eles cuidam da coberta. Eles não tiram para fora. Eles cuidam. Parece que eles sabem, né? Que eles legal, sabem né? que não vai ter ninguém para arrumar se eles Aham. tirarem. Então, na rua, as cobertinhas são mais aceitas pelos cachorros que ainda estão morando na rua do que os que estão em abrigo. Legal. Legal. Fala um pouquinho pra gente sobre a lei, né, do cão comunitário, como é que funciona, para as pessoas que não conhecem a respeito, né? Então, a lei do cão comunitário, a gente frisa colocar... Primeiro, nós pedimos sempre autorização Tá. onde nós vamos colocar. Isso é muito importante. Não dá para sair deixando casinho em qualquer lugar. Então, principalmente quando for... nós até aprendemos a lição, né? Uma protetora de São José dos Pinhais nos pediu, acho que umas 12 casinhas. Era bastante coisa. E ela falou, eu cuido aqui num terreno, é um terreno baldio e tudo mais. E é aqui que fica. Todos os cachorros lá que ela cuidava há bastante tempo. Passava todo dia, 2 vezes ao dia da comida e tal. A gente, não, tudo bem, ficamos com dó dos animais. E as nossas casinhas, depois de, eu acho que uma semana e meia, foram todas queimadas. Porque o terreno, ele era particular.
E a gente nem pôde reivindicar a lei do cão comunitário, porque o terreno era particular. O que as nossas casinhas estavam fazendo lá? Né? A gente não sabe se foi os noias que moravam lá e que não gostavam dos cachorros, usavam ali o espaço, ou se foi o próprio dono do terreno que mandou limpar tudo. A gente não sabe até hoje. Mas fica a lição para nós de que realmente não dá para colocar em qualquer lugar. Sim, porque se você faz 20 casinhas no mutirão e você perdeu 12, é muito triste. É mais da metade. Muita coisa, não é né? muito, foi muito triste pra E fora gente. os animaizinhos que ficaram, né? Sem o abrigo. Ficaram com trauma, porque uma disse que estava até dentro quando as casinhas começaram a pegar fogo. Olha que judiação. Por isso que eu acho que não foi o dono do terreno, não. Acho que foi os nós, que já não gostavam que fez deles. por maldade, talvez. Mesmo, ela nem né? quer entrar mais em casinha nenhuma, o trauma que ficou. Ai, que dó. Então, essa lei, ela assegura que o animal, ele tenha... Na verdade, a lei do cão comunitário assegura que o animal tenha água, comida, que você tenha o direito de alimentá-lo, ok. A lei da casinha para o cão comunitário, ela não inclui. Não inclui a casinha. Inclusive, é uma coisa que eu ainda quero lutar para isso. Porque se o animal já tem direito a água e comida, Sim. ele precisa ter direito a uma casinha. Um abrigo, né? no mínimo, Um abrigo, né? Exatamente. Então, mas, de uma certa forma, eles não podem estragar uma casinha que, por exemplo, está na frente da sua casa, está na frente da minha casa, está na frente do meu comércio. Uma pessoa não pode, nem mesmo a prefeitura, passar lá e jogar fora, né? A gente viu, assim, vários casos atuais do novo delegado o delegado Guilherme Dias, Sim. que ele foi atrás e prendeu pessoas que quebraram as casinhas comunitárias. Então, não pode tirar, não pode. Se a casinha está na frente da sua casa, se a casinha está no lugar que foi autorizado pela pessoa que está cuidando, não pode jogar fora. Até numa praça, por exemplo. A casinha está lá numa praça, a pessoa não pode jogar fora, queimar. No máximo que ela pode fazer, de repente, fazer uma denúncia na prefeitura. Olha, não estou gostando dessa casinha aqui. E aí, sim, vai ser tomada as devidas providências. Mas a gente sempre deixa o nosso contato ali, ó. Casinha monitorada. Por quê? Se tiver algum problema, entre em contato com a gente. Pelo menos a gente vai lá e busca a casinha. E a casinha pode ser reaproveitada. Não, o que nunca aconteceu, tá? Sempre quando tiraram as nossas casinhas, foi para jogar fora mesmo, foi quebrada. Para destruir, né? Para destruir na maldade mesmo. E também é uma forma de inibir essas pessoas que querem destruir a casinha por maldade mesmo, porque não gostam do cachorro, né? Nem porque, não pode, tá incomodando. Mas porque, ou roubam também. As nossas casinhas já são feitas para anti-roubo, porque elas são pesadas, elas não são a coisa mais linda do mundo. Já teve até uma vez que uma pessoa falou que nossas casinhas eram... Eu entender que eram feinhas, sabe? Sei, Mas, assim, é o que funciona para cachorro de rua. Porque cachorro de rua, ele precisa de um abrigo pesado para não ser roubada a casinha, seguro para não bater água, para não ficar na chuva, na lama. Então, a gente tem todos esses cuidados para que seja eficiente para o animal de rua. Lógico que a gente não vai fazer um puxadinho, não é isso. Mas a gente já pensa exatamente para ficar pesado, para durar. Então, essa é a nossa principal função. Se a gente coloca uma casinha ali bem parecida com essa que tem de pet shop, é roubado no dia seguinte. Não dá para ser. Tem que ser uma coisa forte, firme. Então, mais ou menos isso que é os materiais ali da nossa casinha. Legal. E diz assim, vocês colocam às vezes na frente da casa da pessoa, mas você conversa com ela antes, tipo assim, posso deixar aqui ou não? Porque, assim, pra gente ter aquela liberdade, né? Como diz, a minha liberdade começa onde a tua termina e a tua termina onde a minha começa. Tipo assim, né? E assim, pra gente não dar motivo para que, poxa, largaram uma casinha aqui. Tipo assim, tem esse contato com o dono da casa, não tem? Que geralmente quem pede a casinha já é quem vai cuidar na frente da casa. A gente nunca chega e coloca ali na frente da casa da pessoa. Aquela pessoa foi ela que pediu a casinha. Entendi. Então, ela pediu, olha, ou ela cuida do cachorrinho que está na rua, ou a cachorrinha está lá do outro lado da rua, e aí a gente fala, olha, do outro lado da rua não dá para deixar. Pode ser na frente da sua casa. E daí, então, é essa pessoa que pede a nossa ajuda. Quando é nas praças ou nos parques, a gente procura um lugar mais afastadinho possível, que não vá atrapalhar o círculo nada. E, geralmente, também é uma pessoa que cuida desses animais na praça. Então, esses animais, eles já têm ali a comida, a água garantida. Eles só precisam de uma casinha. Porque a gente também não pode sair colocando casinho de ver o animal pela primeira vez. Porque, às vezes, o animal está ali só de passagem. Ele não mora ali. Ele vai ficar onde ele tem comida, onde ele tem água. E ele não vai ficar por causa de uma casinha.
Então, geralmente, a gente só atende pedidos de pessoas que já cuidam desses animais. Entendi. É porque, às vezes, tem pessoas que não se socializam com animais. Sim. E daí sai, tá lá a casinha, imagine, eles vão maltratar, vão jogar fora, vão fazer qualquer outra coisa, né? E achando Acontece. assim, tipo, o que esse negócio tá fazendo aqui? Né? Tipo assim, Acontece. né? Existem essas pessoas. Então, na verdade, para ficar bem claro que quando você coloca, ali é totalmente a pessoa, a dona da casa, né, Que do pediu. ambiente, Aham. deu total liberdade para Isso. vocês. Já né? aconteceu também de moradores se unirem, eles cuidam, por exemplo, no final da rua. Os animais já ficam lá e eles cuidam. Já Aham. aconteceu também, olha, você pode dar pra gente, todo mundo cuida aqui da rua. Legal. Já aconteceu. Isso é muito bacana quando acontece, por sinal. Eu só quero deixar registrado aqui que eu venho de outro estado, né? Então, tudo eu faço comparação. Não tem como. Eu tô aqui, vai fazer 3 anos. Eu vivi quase que a minha vida inteira lá. E a minha causa animal foi lá, né? E lá, por exemplo, não existe essa lei de cão comunitário. Lá não existe o cão comunitário. Então, assim... Até porque lá também é um pouco diferente. Também não existem essa quantidade de Lá animais na onde? rua. Para as É pessoas isso. saberem da onde Verdade. você está Esqueci de falando. falar. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, da onde eu vim, também não existem tanto animais assim na rua, igual aqui. Mas também não existe uma lei dessa. E eu acho que também seria válido lá, sabe? Eu acho bem bacana. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que existia. Eu achei, assim, sensacional, assim. Bacana, bacana mesmo. Ali, o papo tá muito bom, mas vamos falar sobre historinhas, mais um pouquinho. Me conta uma história bem legal, assim, de algum resgate, de uma casinha, de alguma coisinha que aconteceu, assim, tipo, impactante. Tipo assim, ele estava lá, largado as tracinhas, e agora ele tem um lar, agora ele tem uma família, agora ele tem uns amiguinhos, ele tem tudo, assim, o antes e o depois. Então, eu vou contar 2. Uma da casinha, 3, já que a 4, gente já tá... 5, quando você quiser. Já que a gente está falando de casinha, né? É porque, assim, o meu projeto, como eu falei, eu não tinha financeiro e nem experiência em resgate de animais. Então, essa opção para mim não era viável. Até porque, como eu falei, lotou a casa, né? Com os animais que eu fui pegando. Então... Quase que eles tocaram vocês de casa, Isso, né? eles Literalmente. tocaram, mas eles nos levaram para um lugar melhor. Depois, no fim, todo mundo saiu ganhando. A gente mora agora numa casa, tem privacidade, um quintal enorme, foi bom para as crianças. Só para meu marido que não, né? Porque o coitado passa 3 dias cortando grama. 3 dias mesmo, coitado dele. Mas enfim, ele falou, a próxima casa, sem grama. Eu falei, eu concordo. E o pior é que aqui cresce muito rápido. Meu Deus. Muito. Não, ele cortou acho que semana retrasada. Já tá, ó, crescendo, coitado. Você vai ver agora começar a chuva. Ah, eu sei como é que é. A gente mora do lado de um rio ainda para ajudar. Complicado. Mas assim, então, como eu falei, o meu projeto, ele foi ali baseado em fazer casinhas. Mas é inevitável os resgates acontecerem. Porque você começa... A causa animal, ela é assim. Você começa numa coisa e quando você vê, você já está abrangendo várias coisas. E você já está se dispersando até do seu foco inicial, às vezes. Que foi o que aconteceu um pouco comigo. Eu comecei com essa missão do projeto de casinhas. Mas conforme a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai fazendo conexões, as coisas vão ficando até mais fáceis, um pouquinho mais fáceis. Você vai abrindo mais as brechas. Do tipo, agora acho que eu consigo resgatar um. E vai resgatando o outro. Ou às vezes, quando você vê, você já está envolvida. Você já está ali no resgate. Não tem muito o que fazer. Então, eu já resgatei muitos animais. E já doei muitos também. Hoje, sob minha responsabilidade, tenho 11. 11 agora, 11. Uns resgates diretos, somente meu. Outros resgates com outras pessoas. Então... as coisas vão se abrangendo, né? Você entra para fazer uma coisa, vai fazendo outra. Mas uma história do projeto, né? Pegando o gancho do projeto, teve várias, porque as casinhas, elas transformam, né? A vida do animal. Porque parece uma coisa tão simples, né? Tipo, eu vou colocar uma casinha de rua, mas o cachorro vai continuar ali. Tudo bem, mas quando a gente está num dia péssimo, quando tudo parece deu errado na nossa vida. A gente bateu o carro, a gente tomou chuva, enfim, vários problemas. O que você pensa? O que você quer? Você quer voltar para casa. Você só quer ir para sua casa, para você se sentir bem, para você se sentir seguro. O animal é a mesma coisa. Ele só quer uma casa. Ele quer voltar para algum lugar onde ele se sinta seguro.
Então, a gente viu várias transformações como essas. Só os animais que não aceitam as casinhas são os que nasceram na rua. Então, eles são ariscos. Então, eles meio que têm um pouco de dificuldade em aceitar as casinhas. Mas o animal que a grande maioria foi abandonado, ele já teve uma casinha em algum momento. Então, quando ele detecta a casinha, a gente nem termina de colocar, ele corre para dentro e de lá ele não sai mais. Uma das histórias foi um idoso que ele foi abandonado pela dona e uma vizinha resgatou. Só que logo colocou na rua de novo, porque ele acho que estava doente, então ele não segurava mais cocô e xixi. Ele fazia onde ele estivesse, ela não aguentou mais e colocou ele na rua de novo. Então, você imagina, você ter ficado um tempão na rua, abandonado, ir para dentro de uma casa... Pegou um trauma, né? Foi para dentro de uma casa, então ele teve um teto, não passou frio, não passou... Engraçado que tudo isso acontece sempre no inverno, tá? A maioria dos casos, para piorar, ainda acontece no inverno. E aí o cachorro volta para a rua de novo. E doente. Idoso aí doente. Às vezes não podia nem ser uma doente, grande traumático. doença. Às vezes porque ele estava velho só, porque você não estava conseguindo segurar, talvez não seria nenhuma coisa que tivesse cura. Sim. Né? Era da idade que agravava. A gente chegou lá com a casinha, na verdade o frete ele foi entregar, né? Era bem longe, era em São José também. O frete ele foi entregar. E ele falou que quando ele chegou lá, ele colocou a casinha na calçada. Ele tava enroladinho assim, na calçada. Enroladinho assim na calçada. Ele chegou lá, ele colocou a casinha, ele correu pra dentro e de lá ele não saiu nunca mais. Assim. Ai, que dó. Então, essa foi uma coisa que me emocionou muito. Era como se ele só estivesse esperando isso. Uma casinha, exatamente. Um cantinho dele. Teve uns que também estavam passando até ali, que era no lixo. Eles estavam literalmente no lixo. Não era bem no lixo. Era, por exemplo, assim, sabe, num canteiro. Com onde as pessoas sujeira. largam, né? Tipo, o resto de coisas. Esse foi em Araucária. Então, eles estavam ali, dormindo ali, não tinha nada. Era na grama, não tinha nada para se proteger, nenhuma árvore. E uma voluntária nossa foi no mutirão, fez, e ela falou assim, olha, eu posso levar... Ela já tinha falado comigo antes. 3 casinhas para os cachorrinhos que a gente cuida lá. Pode. E aí, levou as casinhas. Aí, eu até vou mandar para vocês, eu não sei se eu mandei para vocês esse do antes e depois, porque é incrível o quanto a expressão do focinho deles muda. Eles dão risada, não sei se eu vou achar. Esse foi um deles que estava no lixo, mas eu acho que não é esse. Deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui. Não, ainda não. Eu acho que era aquele ali. Só que eu não mandei atualizada para vocês. Porque depois disso, ela colocou na frente da casa dela daí. E ela fez um condomínio em volta. Ficou a coisa mais linda do mundo. Ela fez cerquinha, ela colocou condomínio escrito. Ficou lindo, não teve quem não chamasse atenção ali. Isso é muito legal, é uma coisa bacana que eu queria reforçar. Às vezes, você quer colocar uma casinha para um cachorro, você sabe que a tua vizinhança não gosta muito, e aí você desiste porque vai dar problema. Mas faça isso com excelência. Cuide do local. Não faça puxadinho, faça uma coisa bonita. Eles fizeram algo assim, antes ninguém olhava para esses cachorros, eles estavam ali meio que no mato, no canteiro. E agora, depois colocou as casinhas e fez o condomínio em volta, todo mundo passou a olhar, a gostar, a ajudar, a colocar ração ali, porque as pessoas gostam de ver uma coisa bonita, uma coisa que chame atenção. Agora, é lógico que se você deixa de qualquer jeito lá, deixa um monte de pote sujo com o resto de comida... A ração ali molhada, né, encharcada. Vai acabar o quê? Juntando rato. E as pessoas falam, esses cachorros trouxeram rato, mas não, foi você que levou rato pro lugar. Porque o cachorro não cuidou, né? Você que não cuida do espaço. Então, faz toda a diferença quando a pessoa ela tem capricho por aquilo que ela recebeu. Então, ganhar uma casinha do projeto que a gente fez com tanto amor, que a gente fez no melhor possível visualmente, e você ainda engrandecer colocando um condomínio ali, é muito legal. Então, foi uma história emocionante ali que eu gostei, assim. Tá, também. Falando ainda sobre a construção das casinhas. Quando você tem um mutirão, você faz de quanto em quanto tempo? Em qual local que você faz? E também você falou do frete. Então, se você quiser falar um pouquinho rapidamente sobre isso, para poder a gente já ir mais para os finalmente. Tá. O mutirão, nós fazemos quando a gente consegue material. Então, isso nós tínhamos uma meta de fazer de 2 em 2 meses. Mas... isso não é mais possível agora, porque a gente está com falta de material. Então, a gente precisa primeiro arrecadar todos os materiais. Tá. E aí, nós precisamos fechar a lista de voluntários. Nós precisamos aí, no mínimo, de uns 20 a 30 voluntários para a gente conseguir fazer tranquilo ali 20 casinhas, 25 casinhas. E o frete,
nós precisamos de frete solidário. Às vezes a gente paga gasolina, ou às vezes a pessoa vai até o local, pega a casinha e leva para o lado que fica mais próximo da casa dela. Então, fretes voluntários a gente precisa muito, e é uma dificuldade muito grande que a gente tem, muito grande. E local também. As casinhas, os mutirões sempre foram feitos na minha casa. Mas agora não está mais tão fácil de fazer lá, confesso. Isso é mais um agravante para o nosso projeto continuar, porque é difícil, né? Eu tenho um terreno até bom, só que é um terreno domiciliar. Então, muitas pessoas, às vezes, elas reservam a casinha, mas elas não vão buscar. Então, ou eu não consigo frete, aquelas casinhas ficam tomando o espaço do meu quintal ali, que é o quê? Onde meus filhos brincam, onde os meus animais correm, apodrece a minha grama, enfim, várias coisas aconteceram para eu pensar, puxa, isso aqui, ele está sendo um peso para mim, e eu não quero isso. Eu quero que isso seja como a primeira vez que eu fiz, com amor, com prazer, e não um peso. Então, eu decidi que não posso, por enquanto, fazer mais lá em casa, porque a gente vai fazer umas reformas onde a gente fazia, que era é uma área, assim, ela quebrou toda, então a gente vai ter que reformar ali, eu não posso fazer mais lá. Então, a gente agora está sem local para ajudar e sem material. Matéria-prima e quase sem os voluntários. Não, os voluntários tá ok, assim, eu tenho um grupo de voluntários, eles gostam muito de participar, porque geralmente também são pessoas que não podem ficar fazendo Pix toda hora. Então, eles podem oferecer a mão de obra deles, e é o que eu preciso. Então, dá certo. Então, os voluntários eu tenho, agora minha maior dificuldade é realmente o local. Por isso que a gente até está abrindo leque para fazer para pequenas protetoras. Às vezes a protetora tem 50 cães e precisa de casinha. Às vezes a protetora tem 60, 70 cães. A gente vai lá no local dela, já faz lá, as casinhas já ficam lá. Então, a gente não parou, porque não tem local. A gente está tendo essas outras alternativas. Reestruturando. Isso, abrindo leque. Era uma coisa que a gente sempre quis. A gente queria ajudar. Muitos protetores pediam ajuda para nós. Ali, então, falando aí nessa estruturação que você precisa de espaço, de matéria-prima. E falando, voluntariado nunca é demais, vamos dizer. Sempre precisa. E se alguém está ouvindo, está nos assistindo hoje, e ela quer, sabe, deu aquele tchan, falando, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. É isso que eu quero. Como que ela pode entrar em contato com você? O inverno tá aí, né, gente? Então, no inverno é onde parece que o pessoal esquece que o inverno vai chegar. E no verão os cachorros estão super bem. Mas a gente sempre quer se antecipar, né? A gente nunca quis deixar de fazer. Então, a gente já fez muitas no verão, para que quando chegasse o inverno, tivesse um pouco mais leve as coisas, mas nunca está. Porque as pessoas despertam mais no inverno. Então, no inverno, os pedidos dobram, dá dó mesmo de ver o animal ali. Muitas mãezinhas dando cria nas ruas. Então, o ano passado, a gente doou para muitas mãezinhas que estavam com os filhotes. Elas iam morrer no frio. Graças a Deus, graças ao projeto, elas ficaram bem. Mas a forma de entrar em contato conosco é pelo nosso Instagram, pelo direct ali, projeto.laranimal. Aí você manda lá um direct que você quer ou ser nosso parceiro, ou fazer uma doação, ou ser o nosso voluntário na mão de obra. A gente não precisa só na construção de casinhas. A gente pode ser na pintura, pode ser doando cobertorzinho, até pregos, uns papelão, né? Ajudando também na doação dos próprios animais, né? Exatamente, porque a gente geralmente, nós ajudamos, assim. Às vezes, quando é uma protetora que já está tudo encaminhado, ok, mas quando é, por exemplo, mãezinhas que têm os filhotinhos, a gente dá uma assistência também. A gente leva até, por isso que eu até criei o projeto de feira, né, de adoção, porque daí a gente já consegue encaixar esses animais aí na feira de adoção. Remédios, vermífugos, né? Tudo bem-vindo. Tanta coisa, né? Que precisa, né? Tudo bem-vindo. Ali, assim, olha, é com dor no coração que eu falo, assim, que a gente está terminando nosso podcast. Porém, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, assim, para as pessoas que remete o seu projeto e remete o amor que você tem por esses animais. Uma mensagem para quem está ouvindo. Para quem está nos ouvindo. Isso, o pessoal de casa. Bom, gente, não desistam de ajudar os animais. Façam, como a gente estava falando aqui no início do projeto, do nosso bate-papo, o melhor que você conhece e que você sabe. Então, se você viu um animal na rua, não deixe de ajudar ele. Se o melhor que você pode é comprar um salgado ali,
compra um salgado e dá para ele. Se o melhor que você pode é encher um potinho de água e deixar na frente da sua casa, faça isso. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho fica mais leve para quem tem que fazer muito, né? Que são as ONGs. Se você não pode, por exemplo, ser um voluntário do nosso projeto, doe uma coberta, doe uma telha, um prego, enfim. Às vezes vocês acham que é pouco, mas no pouquinho a gente vai fazendo muito. Sim. Então, eu acho que cada um, a minha mensagem é, não deixem de fazer o melhor que vocês puderem. Porque o melhor vai aliviando para outras pessoas e ajudando os animais, né? Sim. A cuidar deles, seria Bacana, bacana. Sil, quer compartilhar mais alguma coisa com a gente? É o que a Alessandra falou, né? Eu fiquei muitos anos na causa animal e às vezes a pessoa que está do outro lado, ela acha assim, por exemplo, eu vou fazer um Pix. Mas eu só tenho R$2. Eu vou comprar uma rifa, mas eu só posso comprar um número. E, na verdade, esse pouquinho, quando você vê, se cada um fazer um pouquinho, doar um pouquinho, no final, se faz um montante. Então, eu acredito que se você que está aí do outro lado, doe o pouquinho que você pode. Às vezes, é até compartilhando o projeto, compartilhando um pedido de ajuda, enfim, da maneira como você pode hoje. Porque às vezes fala assim, puxa, eu não tenho nenhuma madeira, mas eu conheço fulano de tal que tem uma madeireira. Sim. Eu conheço fulano lá que está construindo, né? E às vezes só vai desmontar a casa. Desmontar. Então, assim, só no compartilhar, muitas vezes você já está ajudando. Não precisa necessariamente ser materialmente você, na verdade, né? Você vira a ponte, né? Isso, Sim. né? Então, existe... Quando a gente quer ajudar, a gente sempre dá um jeitinho, jeito. né? Sempre temos. Ali, eu quero te agradecer pela tua presença. Foi uma honra ter você aqui. Com certeza voltará e vai contar milhões de histórias novas. Vai falar assim, Jô, aquele dia que eu passei no Petcast com vocês, meu Deus, veio um montão de gente, trouxeram isso, trouxeram aquilo. Quero ser convidada de novo, que eu ainda tenho meu novo projeto, Feira de Adoção, que não deu tempo. Então, isso vai contar e vou trazer histórias maravilhosas maravilhosas da Feira de Adoção. Bacana. 2 eu já fiz, tem história para contar de muitas aí. E agora vamos fazer umas outras e tenho certeza que vai ter mais. Isso, sim. Então, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, foi uma agradeço. honra ter você aqui. E é uma honra também ver o teu trabalho, saber que você faz a diferença no mundo para as pessoas e para os animais também. Muito obrigada mesmo, sabe? Realmente, sim, #tamo junto. Eu quero agradecer a presença de todo mundo e que vocês vão lá e sigam a gente no @projeto.lar.animal, a nossa rede social, a minha, eu, Josiane Rita, com 2T, para vocês saberem um pouquinho mais quem eu sou, o meu trabalho de escrita com livros. Aliás, Tem se vocês... livros ali, ó. Olha lá, ó. Se vocês têm uma história do seu pet e que você quer compartilhar com a gente, esse livro ele vai ser extraordinário. É para vocês contar quando ele chegou na sua família, quantos chinelos eles comeram, essas coisinhas assim, para ficar registrado em livros. Porque, como eu sempre digo, tudo aquilo que é registrado não é esquecido, né? Então... o meu trabalho é escrever livros, histórias. E histórias dos pets vale muito a pena. Então, se você tem uma historinha do seu pet para contar, vai lá no @JosianeRita, com 2T, me manda uma mensagem lá e a gente vai escrever o seu livro. Siga também o @WeLovePetOficial. E inscreva-se, gente, no nosso canal. Eu tô quase falando com tanto orgulho agora. É porque, gente, só para poder deixar registrado, né? Esse é o nosso primeiro episódio, né? Nesse novo formato, nesse novo estúdio. E a Alessandra foi a nossa primeira convidada e estamos muito felizes com esse projeto. E que venha mais e mais histórias para ser contadas, né, Josi? Então, olha lá, gente, eu quero, depois que terminar o programa aqui, eu vou dar uma olhadinha lá, eu quero pelo menos 1 milhão de curtidas e compartilhamentos, e só isso, no mínimo, comentários, né? Comentários, tudo, no nosso canal do YouTube, @PetcastOficial. Anota aí, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que amam os animais e que precisa ouvir o que a Ali falou hoje pra gente. E para todos os que têm historinhas para contar.
E muito obrigada pela participação de todos vocês. E nós se encontramos no próximo episódio. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. até mais.